Fala aí, pessoal, tudo bom? Você já sabe, hein? Se você quer ver a seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar, acesse agora aqui embaixo na descrição deste vídeo o site da Agastur Viagens, tá? Que é uma agência autorizada que fica em São Paulo na venda de pacotes para o Mundial do Catar. Você não tem como ir por conta, ficar num albergue, isso não existe em Doha, tá? E a Copa do Mundo será majoritariamente disputada em Doha. Então, você tem que adquirir o seu pacote pela Agastur Viagens, e entrando lá é só falar que você conheceu a Agastur Viagens pelo canal do YouTube do Bernardo Ramos. A gente vai falar sobre a negociação que é firme que existe entre Flamengo e Thiago Mendes, jogador do Olympique Lyon. Só que a gente vai explicar para vocês nesse vídeo, primeiro, quais são as nuances da negociação? Num segundo tempo, por que o Flamengo não pode contratar o jogador em definitivo? Terceiro, análise de desempenho versus custo. Vale a pena? Vamos nessa! Salve, salve! Vamos falar aqui sobre Thiago Mendes. Pessoal, é o seguinte... Em que pé está a negociação? E a Raíssa Simplício, né, a companheira, trouxe uma informação hoje que é verídica sobre o quanto o Lyon quer versus o quanto o Flamengo pode pagar. E eu acho que nem o valor ao qual o Flamengo se propõe a pagar seja justo, tá? Por quê? Porque seria uma negociação por empréstimo, depois com uma obrigatoriedade de compra desde que determinados parâmetros fossem atingidos. E eu não sei, ainda há uma negociação sobre esses parâmetros. Metas, jogos, gols, títulos, classificações para competições internacionais, tudo passa por isso. Ou seja, o papel dele no desempenho do próprio time, tá? Só que é um jogador que no próximo dia 15 de março, ou seja, no ano que vem, completa 30 anos. E basicamente o Lyon quer do Flamengo, após um ano de empréstimo, e dependendo, claro, de essas metas terem sido atingidas, que o clube carioca pague um valor aproximado ao que o Lille pagou para o São Paulo em 2017, ou seja, contra 4 anos. Né? Daquele valor foi de 9 milhões de euros. Hoje estaria na casa de 10 milhões de euros, um pouquinho menos. Então, faz sentido isso? Depois, o Lyon contrata o Thiago Mendes junto ao Lille por um valor quase de 30 milhões de euros. E, obviamente, o clube quer minimizar o impacto pela perda do jogador. Jogador que não deve ser utilizado por Peter Bosz, um novo técnico do Lyon. Técnico, inclusive, que brilhou no Ajax na temporada 2016-2017, levando o clube holandês a um vice-campeonato da Liga Europa. Perdeu para o Manchester United do José Mourinho, inclusive. Foi para o Borussia Dortmund, não deu certo, depois passou mais de uma temporada no Bayer Leverkusen até ser contratado pelo Lyon. Não vai contar com o jogador, não está nos planos dele. Logo, o clube tem uma situação que precisa negociar. O Flamengo está atento a isso, fala, peraí, precisa negociar? Não vai conseguir, o Lyon sabe que não vai conseguir repor o valor gasto no jogador. Então, a negociação está nesse nível. O Flamengo aceita pagar, de acordo com a Raíssa Simplício, 8 milhões de euros. Eu digo para vocês, é muito, não tem esse dinheiro. Como é que você pode se comprometer a pagar, ainda que tenha no ano que vem, porque nesse ano não pode mais, porque isso está atrelado à compra do Pedro. Todo o valor que o Flamengo reservou no orçamento para a contratação de jogadores, pelo menos de direitos, né? Eu não estou falando de pagamento de salário, jogadores livres, eu estou falando da aquisição de direitos. Tudo isso já foi comprometido com o pagamento de 2 parcelas em 2021 da compra do Pedro, serão 6 parcelas. Então todo esse dinheiro, 30 milhões de reais reservados para a contratação de jogadores, esse valor já foi gasto, já está comprometido. Então não tem como contratar definitivamente, nem que fosse por 1 milhão de euros, o Thiago Mendes nesse momento. Por quê? Porque ia comprometer o orçamento. Entendeu? Entendeu como é que a relação Pedro versus Thiago Mendes impede que o clube faça nesse momento uma aquisição? Não faz sentido, tá? E nem pode, por orçamento, tá? Dito isso, desempenho do jogador. Não ache que se trata de um novo Gerson. É um jogador destro, aí já começa a diferença, tá? Mas é um jogador que atua por todo o campo. É um jogador, digamos,
mais físico do que o Gerson. O Gerson é um craque, o Gerson tem um dom, mas o Gerson tem algumas imperfeições no aspecto defensivo, na recomposição defensiva. O Thiago Mendes é melhor nesse aspecto, mas não é um jogador tão criativo quanto o Gerson. Outra diferença, é um jogador muito competente no lançamento, ele foi o segundo do Lyon nessa estatística na temporada passada no Campeonato Francês, pelo menos só atrás de outro brasileiro que é o Marcelo, mas é um zagueiro. Então, como meio-campista, ele liderou essa estatística no time francês. Aliás, ele jogou em 32 partidas do Lyon no Campeonato Nacional, sendo titular em mais de 20 delas, jogando 70 minutos por jogo, uma média espetacular. Para um time que tem bons jogadores, grandes jogadores, até outros brasileiros, nesse setor. Bruno Guimarães, Paquetá, que foi titular da equipe. Então a gente tem uma performance boa, mas é um jogador completamente diferente do Gerson. Eu diria para você que é um jogador com características mais similares às do Diego do que o do Gerson, né? É um bom jogador, claro que é. Eu acho que acrescentaria bastante ao Flamengo, mas lembre-se que é um jogador de 29 anos que vai fazer 30 anos no ano que vem. Então, qual é o valor a ser ganho depois, uma possível venda? Não há. O valor que será, se for pago, se o Flamengo assumir esse compromisso da contratação em definitivo, esse prêmio será conquistas, né? E aí precisa ter muita certeza. O Marcos Braz já falou sobre isso, que o clube vai ser, ou tentar ser, porque é impossível você afirmar que será, não se trata de uma profecia, mas tentar ser o mais assertivo possível, ou seja, não fazer contratações no escuro, ou não gastar grandes valores com jogadores que são dúvidas. Não vivemos mais um momento pré-pandemia. Dinheiro tornou-se artigo de luxo em clubes no mundo, em especial no futebol brasileiro. São pouquíssimos os clubes que podem gastar. Ah, Bernardo, mas o Corinthians está trazendo o Juliano Gente, o que o Corinthians está fazendo é um absurdo. É uma irresponsabilidade, porque é um clube que deve quase R$1 bilhão, né? Esse é o montante da dívida só do clube, fora o estádio. E os caras estão se comprometendo a trazer jogador com gente com salário atrasado. Quer dizer, qual é o negócio? Qual é o ponto? Ah, o Atlético Mineiro, que tem gente sim comprometida com o clube, que está botando dinheiro ali, os 3 R's, mas é uma dívida que passou na casa de R$1 bilhão. Faz sentido isso? Aguardemos. O tempo dirá. Me parece que no caso do Atlético Mineiro até é uma coisa mais sustentável do que no Corinthians. No Corinthians é uma bomba relógio, né? Então, sabe, você não pode furar orçamento. Não existe essa possibilidade. Ou não deveria ser considerada essa possibilidade. Me parece que essa gestão não vai fazer mais isso. Mas não, né? Porque nunca fez, não vai fazer isso. E também tem de fazer contratações assertivas, tá? Então é essa a situação do Thiago Mendes. Falamos sobre o status da negociação e abaixo falamos também sobre o desempenho. Qual é a função do jogador? O que ele pode agregar ao time? E a gente volta com mais informações. Também a gente vai olhar com carinho para a Libertadores, outros confrontos. São Paulo Futebol Clube, por exemplo, que vai enfrentar o Flamengo no final de semana, jogando a vida contra o Racing na Argentina. A gente vai fazer vídeo também sobre o jogo do São Paulo, beleza? Um abraço, saudações, até a próxima. Tchau, tchau.